Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Esse canal nós idealizamos para passar informações um pouquinho mais técnicas, em uma linguagem um pouquinho mais simples para que todo mundo compreenda. E também ajuda as entidades assistenciais que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para as irmãs do Toca do Assis. É um projeto muito bacana. Eu peço a sua ajuda também para dar o seu like e se inscreva nesse canal. No dia 5 de setembro, sábado, às 10 horas, a gente vai estar sorteando esse livro. Quem já está inscrito já vai estar sendo contemplado nesse sorteio, já vai estar inscrito nesse sorteio. O tema do vídeo de hoje é sobre os antúrios. Você realmente conhece essa espécie? Parte desse assunto está nesse livro aqui, Técnicas em Substrato para a Floricultura, da minha autoria e de mais 2 colegas. Todo mundo tem um antúrio dentro de casa, né? Porque elas são plantas que não suportam sol, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é interessante, assista o vídeo até o final para vocês verem alguns detalhes sobre esse antúrio. Esse aqui vai ser um de vários vídeos sobre o antúrio. A minha experiência com essa espécie, né, Antúrio adriano, foi durante a minha passagem na Faculdade Cantareira, né, que a gente teve o Projeto Antúrio. Né? O Projeto Antúrio eu conduzi durante praticamente 10 anos, né, com a produção do antúrio para flor de corte. Então, eu tenho muita informação para passar para vocês. O antúrio que a gente vai comentar aqui, que são várias espécies, né? É esse antúrio aqui, o Antúrio adriano, tá certo? Existem centenas de variedades dessa espécie. A gente vai comentar um pouquinho sobre alguns cuidados com relação a essa espécie aqui. Os antúrios, no geral, elas são oriundos da região de altas florestas da Amazônia. Então são plantas que toleram um sombreamento bem interessante aí, por isso que elas são cultivadas, muito cultivadas, né, no interior das residências, no interior dos apartamentos, né. Vale lembrar também que elas são oriundas de regiões muito úmidas, né, então regiões em que naturalmente existe muita umidade. Então a gente, pegando esse gancho, a gente precisa entender, né, que essas plantas gostam de ambientes, né, ou em que a situação seja de maior umidade. E são plantas também que não toleram ventos. Tá? O problema do vento é que quando passa o vento acaba carregando a umidade do ar. Né? A umidade do ambiente, né? Elas gostam de ambiente acima de 60% a 70% da umidade, tá certo? E dentro da sua casa você tem essas situações, né? Seria interessante verificar o crescimento dela, mas a área de serviço, né? Em algumas situações o banheiro, dependendo da luminosidade, seriam ambientes ideais para os antúrios. Espécies aqui, elas gostam de substratos porosos, porém que consiga reter um pouquinho de umidade. Também vale lembrar, né, que muita gente não comenta, né, mas os antúrios, elas são plantas consideradas como tóxicas, tá certo? Elas têm na sua planta um produto chamado oxalato de cálcio, tá, que pode causar problemas, né, principalmente para as crianças e para os animais. Eu nunca ouvi relatos sobre problemas sérios com antúrios, né, com ingestão de antúrios, mas é bom a gente ser precavido com relação à intoxicação. Aí vai mais umas perguntas dos alunos, né? Professor, é fácil o cultivo de antúrio? Eu posso cultivar em casa, eu posso cultivar nos apartamentos, né? Eu posso cultivar no apartamento sem problema nenhum? O cultivo é muito simples, né? Essa planta já é praticamente padrão
de quem cultiva alguma espécie no seu apartamento, na sua casa, né? Qual o melhor ambiente, né, para o cultivo dos antúrios? Aonde eu posso deixar o antúrio, né, na minha residência? Né? Muita gente fala que ela é planta de meia sombra, né, muita sombra, ela aguenta tudo tal. Realmente elas são plantas que vão muito bem, mas em localidades onde ela não tenha um mínimo de iluminação, ela não vai morrer, mas ela não vai também crescer, ela não vai ter a sua desenvoltura normal dos antúrios e por isso não vai florescer. Em relação à luminosidade, eu já fiz um vídeo, né, para que vocês tenham uma noção do que seja luminosidade com seu celular. São plantas que não toleram sol. Né? O sol, se essas flores pegarem a luz direta do sol, elas queimam. Coisa que eu já comentei também é o vento. Tá? Antúrio, vamos só lembrar, né? São plantas que ficam no interior de florestas, então nessa região não tem vento, tá certo? Então elas não suportam ventos contínuos. Né? Áreas em que você tenha ventos continuamente, essas plantas não vão se dar bem. Com relação a substrato, né? Qual o melhor substrato, né, para que essas plantas tenham a desenvoltura, melhor desenvoltura? Vamos falar um pouquinho sobre a porosidade. Tá? Elas são plantas consideradas como epífitas, então o cultivo tem que ser em substrato que tenha uma grande porosidade. Okay? Então, a gente vai comentar mais para frente, mas eu utilizo para essa cultura casca de arroz carbonizada, casca de pinos, fibra de coco, que são produtos, né, são substratos que dão muita porosidade, tá certo? Outra coisa que vale dizer aqui é que o antúrio elas não suportam a salinidade, ok? Então eu estou preparando um material aqui sobre materiais salinos, né? Então se você tem esse tipo de problema com substrato, não use para essa planta ou faça um tratamento para retirada dessa salinidade. Em relação à rega, né? Essas plantas elas gostam de umidade. Então, se você tiver substrato que tenha elevada retenção de umidade, a gente tem que tomar cuidado. Veja o vídeo que eu fiz, tá? Esses dias sobre a retenção, capacidade de retenção de água. Substrato que retém muita água, tá? A gente tem que tomar cuidado na rega, né? Porque o encharcamento vai matar essas plantas também. Uma dica sobre adubos, né? Muita gente me perguntou sobre qual adubo que a gente pode utilizar na cultura do antúrio, né? A antúrio, ela tem um crescimento lento, né? Então ela responde muito bem aos adubos que vão liberando os nutrientes lentamente. Por exemplo, o coach, tá certo? Alguns adubos orgânicos, o bocashi. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, essa planta aqui foi adubado com bocashi, tá? Se vocês conseguirem enxergar aqui, olha, são as hifas vindo aqui, tá? São o bolor crescendo, tá certo? E esse bolor crescendo, ela vai liberando aos poucos nutrientes, e aí acho que vocês conseguem perceber, né, que a planta está muito bem. Tá certo? Então, são algumas alternativas que vocês podem utilizar como adubação. Evite usar adubos à base de cloreto de potássio, os tal NPK tradicional, aquelas bolinhas de 3 cores, né? Essas plantas não suportam salinidade, como a gente já comentou aqui. Então, eu não utilizaria o adubo NPK tradicional. Quem já tem antúrio sabe do que eu estou falando, né? É uma planta muito fácil de você cuidar, né? Mas se vocês tiverem alguns tratos culturais, vocês podem melhorar a floração, a produção
da planta em si, tá certo? Então, esse vai ser o primeiro de vários vídeos sobre essa espécie. Continuem com a gente, que a gente vai passar outras dicas sobre essa cultura. Aproveito também, peço a sua ajuda para o projeto Fraternidade Toca do Assis, tá certo? As irmãs que trabalham na ala feminina, tá? Desse projeto, que acolhe muita gente necessitada, tá? Ajude como vocês puderem. E aproveito também para pedir a contribuição, clicando no joinha, inscrevendo no canal, você pode ser sorteado com esse livro, tá certo? Vamos sortear vários livros durante o canal e você pode ser contemplado com um dos nossos livros publicados. Então aguardo vocês para o próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.